todos. No último episódio nós abordamos os estados emocionais e o que é que eles provocam em nós. Como percebê-los, como identificá-los e, acima de tudo, como é que eles se constituíam. Falamos das representações internas. E o poder das representações internas até pode transformar um perdedor num vencedor. Hoje vamos perceber que tu és o teu maior crítico. Como é que vais lidar com isso? O meu nome é Mário Portela. Hoje o crítico sou eu. Queres saber toda a verdade? Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Para influenciares o teu estado de espírito, tu não precisas de estar à mercê dos outros. Para influenciares as circunstâncias da tua vida, tu não precisas da opinião dos outros. Para viver, tu não precisas de estar preocupado com o julgamento dos outros. Isto são algumas das afirmações que nós conseguimos concluir depois de ouvir o podcast Quem Cala Consente. Hoje não vamos falar dos outros, não vamos falar do peso que os outros têm, da opinião dos outros, do julgamento dos outros. Hoje vamos falar do peso que tu tens em ti mesmo e como podes perceber, identificar e dominar esse teu espírito crítico, digamos assim. Eu estou certo que nada te deixa mais desconcertado do que uns comentários críticos proferidos pela pessoa errada no momento errado. E muitas vezes, aquelas palavras soam como facas, soam como ataques e na maioria das vezes são apenas pessoas a tentar proteger-nos. Noutras alturas são pessoas a julgar-nos, noutras alturas ainda são pessoas simplesmente a dar uma opinião. A questão é que nós integramos todas as informações à nossa volta e muitas vezes admitimos, aceitamos, entendemos e reformulamos essas opiniões como se fossem nossas. O pior crítico que poderás encontrar em toda a tua vida vai ser sempre tu e aquilo que fazes com aquilo que tu tens, com aquilo que tu és e, acima de tudo, com as representações internas. Recordas-te de termos falado sobre a maneira como as representações internas provocam os teus estados emocionais. Recordas-te de termos falado como todos os teus comportamentos advenhem de uma reação a um estímulo externo que depois se transforma em representações internas. Falamos disso no último episódio. A forma como falas contigo mesmo tem um impacto profundo no teu estado emocional. Por exemplo, quando cometes um erro, vê o tom de voz que usas quando falas contigo mesmo. Sim, mesmo que seja dentro da tua cabeça, está atento ao tom de voz, à forma autoritária, à forma julgadora, à forma dominadora que tu falas contigo mesmo dentro da tua mente. Será que quando cometes um erro, aquilo que dizes dentro de ti é "que bom, mais uma experiência de aprendizagem"? Ou será que dizes qualquer coisa como "sou mesmo um idiota chapado, já fiz merda de novo"? A questão é que a intensidade com que tu falas contigo, o tom, a forma como tu te controlas, como tu te dominas, como tu te julgas, é muitas vezes forte, intenso, o suficiente para dominar e criar representações internas que vão criar, naturalmente, estados emocionais errados. Mesmo que sejas mais fofo e não profiras vernáculo como eu utilizei ainda agora, podes simplesmente dizer a ti mesmo "sou sempre a mesma coisa" ou "nunca faço nada direito". E tudo isto já são frases em que o pior crítico estás a ser tu. Lembra-te de uma altura em que tenhas cometido um erro e percebe como falaste contigo. Como foi? O tom que usaste foi crítico?
furioso, sarcástico, resignado ou simplesmente angustiado? Consegues perceber que tom tens quando falas contigo mesmo? Muitas pessoas pressupõem que só porque existe uma voz interior devem ouvi-la, mas é de prever que a crítica seja construtiva. E se o que a tua voz interior te diz não for uma ajuda, então para que tê-la? Há muitas pessoas, infelizmente, que consideram que aquela voz interior é como se fosse um sinal divino, uma mensagem angélica ou Deus a falar diretamente com eles. Mas não é nada disso. Antes fosse, já não dirias tanta asneira. A questão é que as tuas representações internas estão constantemente a defender-se das opiniões que tu já tomaste, que tu já decidiste como tuas. E aí, tu estás simplesmente a reafirmar, a solidificar a opinião e o julgamento que tu próprio já tens de ti. Vamos fazer uma pequena experiência de programação neurolinguística. O crítico interior. Lentamente, pensa numa altura em que tenhas errado. Uma altura em que as coisas não tenham corrido muito bem. Pensa numa altura recente, mas que não seja muito intensa. Neste momento, não é necessário que faças grande relaxamento. A única coisa que eu te peço é que respires pausadamente, ritmadamente, sem pressa. Inspira como quem cheira uma flor. Segura a respiração. E depois, expira como quem bufa uma vela. Repete este processo para relaxar um pouco, para te deixares ir. Agora, para um momento e na tua mente, fala contigo mesmo. Diz a ti mesmo o que é que tu achas de ti. Diz a ti mesmo que opinião tens do que tens feito ultimamente. Que tom é que usas? Fica atento. Toma atenção ao tom que usas, a forma como te adjetivas, a forma como tu formaste a opinião de ti. Agora, repara que és tu que estás a criar essa voz. Ela pode parecer vir do teu interior, mas é apenas a voz na tua mente. Tenta perceber se essa voz está à tua frente, atrás de ti, ao teu lado esquerdo, ao teu lado direito. E agora, faz o seguinte: estende o teu braço e levanta o polegar, como se fosse uma antena. Onde quer que esteja a tua voz interior, desloca a tua voz interior pelo braço fora até à ponta do teu polegar, para que ouças a tua voz vinda dali. Agora pergunta-te: o que é que tu achas de ti? O que é que sentes sobre ti?
Se ainda ouves algo desagradável, se ainda o tom te incomoda, imagina que essa voz fala contigo num tom mais sensual, mais calmo, e volta a dizer a mesma coisa com outro tom. Pergunta a ti mesmo: o que é que tu achas de ti? O que sentes sobre ti? Continua a tentar perceber o que é que achas de ti, a ouvir-te como se a tua voz viesse daquela antena do teu polegar. Está longe. Retira-a da tua mente. Ela é tua e tu controlas. Se ainda assim a tua voz continua com um tom reprovador e autoritário, faz o seguinte: imagina que a voz fica fininha, fica muito acelerada, fica quase ridícula, e pergunta a ti mesmo: o que é que achas de ti agora? Ouve a voz. Nota como tu controlas a tua voz. Desloca-la no espaço, desloca-la no tempo. Controlas o tom, controlas o timbre, controlas o conteúdo. Um simples exercício para tu ficares mais consciente de que quem controla a tua voz interior és tu. Controlar a voz interior. Fizemos um exercício muito simplista, não é o exercício completo que se utiliza em programação neurolinguística, mas no âmbito de um podcast e de forma a poder chegar a todos e ser generalista o suficiente para te trazer uma experiência comprovadora do poder que tens sobre ti mesmo. Decidi fazê-la assim, minimalista, mas com alguma intensidade. A experiência é mesmo quase ridícula, minimalista, patética. Mas atenção, embora seja muito fácil mudar a voz na tua mente, é muito importante recordar que a intenção da voz que te critica, que está dentro da tua mente, tem de ser positiva, e para isso há uma necessidade de estarmos cada vez mais conscientes. Adquirir a consciência de que a nossa voz é a nossa representação interna a falar connosco vai auxiliar a que, aos poucos, façamos um trabalho e descobramos o que temos que mudar em nós para ter melhor voz. Recorda-te que sempre que te criticas é importante que a crítica seja construtiva. Recorda-te que quando estás a falar contigo, na grande maioria das vezes estás inconsciente, estás sem perceber o que a tua voz te diz. Mas é nessas alturas em que estás desagradado com o que te dizes a ti mesmo, em que te sentes mal, que deves parar e conscientemente controlar a tua voz interior. Perceber o que ela diz de ti, perceber o que tu achas de ti, perceber o que tu sentes com isso. Imagina que querias ajudar uma criança a fazer algo novo. Se estivesses sempre a gritar com ela, seria inútil, como deves saber. No momento em que cometesses um erro, a criança ia rapidamente perder a confiança em ti. E berrar com ela não seria necessariamente a melhor opção, seria um erro. Perderias a confiança, ganharias o respeito e o medo, provavelmente. Existem outras formas. Como tratarias uma criança que estavas a tentar ensinar? Essa é a forma correta com que deves trabalhar-te a ti, com que te deves tratar a ti. Obviamente que se até com as crianças tens um tom autoritário e malévolo, então se calhar também não mereces ficar muito consciente.
Temos que, com muita urgência e conscientemente, em todos os nossos momentos menos agradáveis, parar e tentar utilizar ou mudar a nossa voz interior para que seja mais encorajadora, para que aponte aquilo que se deve ter em atenção, aquilo que melhor poderíamos fazer. Inundar-te com arrependimentos não vai levar a lado algum. Provavelmente a tua voz interior deveria já estar a trabalhar o que é que deves fazer diferente na próxima vez. Sim, porque nós só erramos porque fizemos. Porque quem nada faz, raramente erra. E claro, podes sempre utilizar aquela técnica minimalista de programação neurolinguística que te apresentei para fazer algum controle sobre isso. Lembras-te de uma altura em que cometeste um erro ou cometes um erro e nesse exato momento paras e conscientemente segues aquilo que eu disse. Controla a localização da tua voz, controla-lhe o timbre, controla-lhe o tempo, controla o tom, de forma a que consigas aprender com isso. E depois pergunta a ti mesmo como poderia eu transmitir uma mensagem de forma encorajadora, construtiva e que avalie corretamente a situação em que eu estou. E depois volta a tentar. Tudo na vida exige treino. E claro que vais errar. Por favor, não deixes que a tua voz te insulte. Durante os próximos dias, desafio-te a prestar atenção à forma como falas contigo. Durante os próximos dias, desafio-te a brincar com o tom da tua voz, com o conteúdo da tua mensagem, com a forma como tu te tratas, com a maneira como tu te ficas a sentir sempre que te ouves. E falo de forma consciente. Falo quando errares, falo quando tu quiseres. Mas vai treinando, controlando, porque quanto mais treinares, mais consciente vais ficar desse poder que tu tens de controlar a tua voz interior. Lembra-te que não tens escolha, és tu que estás no comando da tua própria vida. E como és tu que estás no comando da tua própria vida, convém que tenhas uma voz funcional de comando. Sê um líder teu, não um chefe. Embora seja maravilhoso poder alterar o teu estado num instante, embora seja maravilhoso poderes alterar o tom da tua voz, modificar tudo isso em ti, é muito mais útil poderes sentir constantemente que tens à tua disposição os melhores recursos nas situações mais exigentes, e isso adquire-se com consciência. Para te dar uma melhor experiência de controle do teu corpo, decidi começar por falar-te do teu crítico interior, da tua voz interna, da maneira como tu te tratas. Recorda-te que seria interessante ouvires de novo o episódio em que eu falo de como tu abusas de ti. Se não estou em erro, o episódio 5 deste podcast. Para te dar uma experiência de programação do teu corpo, da tua mente para o sucesso, eu vou tentar conduzir-te aos poucos com este podcast, com exercícios, com aprendizagem e, acima de tudo, com um caminho que te leve à consciência. Assim, poderei cumprir a minha promessa de contigo criar um plano para viver em pleno. Eu sei que não consegues dominar esse estado de ansiedade, a pressa de chegar para não chegar tarde. Já dizia António Variações que é dentro da cabeça que tudo está. Tu estás bem quando tu quiseres, tu vais para onde tu quiseres, tu sentes o que tu quiseres. Tens esse direito, tens esse dever, deves isso a ti mesmo para ser feliz. Por hoje, o episódio está terminado. Hoje foi um episódio mais simples, onde eu meto menos o dedo na ferida, porém é um episódio que, por mais simples que te pareça, muito importante, porque a técnica simplista e até patética que te ensinei é meio caminho andado para a tua consciência. Desafio-te a fazer aquele exercício algumas vezes durante a semana e depois dir-me-ás qual foi o resultado.
Claro que as coisas não se mudam de um dia para o outro, e se algum dia fraquejares, sabes que podes contar comigo, porque é para isso que eu aqui estou, a partilhar um plano para viveres em pleno. E é por aí estar que te estendo o meu mais profundo e sincero agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças de partilhar este podcast e permitir que outros tenham acesso a esta mensagem de encorajamento e a esta técnica tão simplista, mas tão eficaz. De resto, já de seguida, comenta nas redes sociais. Vai ocorrer, não me deixes à espera, porque eu quero saber de ti. Contacta-me, faz-me perguntas, diz-me tudo, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.